Antes de qualquer coisa, eu quero alinhar uma ideia aqui. O bodybuilding não nasceu na academia moderna, não nasceu por causa do suplemento e muito menos nasceu por causa do palco. O bodybuilding é muito mais antigo do que a maioria imagina. E hoje eu quero te levar numa linha do tempo, não para você decorar datas, mas para você entender por que esse esporte existe. Porque quando você entende a origem, você para de tratar o bodybuilder como moda. A nossa história começa na Grécia Antiga. Para os gregos, o corpo não era só uma aparência, era expressão de caráter. Um corpo forte mostrava disciplina, mostrava honra, mostrava preparo para a vida. Os gregos acreditavam em algo chamado calogatia, que significa de forma simples beleza física mais virtude moral. O corpo bonito sem caráter não tinha valor. Os primeiros ginásios não eram academias como hoje. Eram centros de formação. Lá se treinava o corpo, mas também se educava a mente. Força, simetria e proporção já eram observadas. Não era para o palco, mas como o ideal humano. Quando chegamos na Roma antiga, o corpo ganha outro significado. Aqui, o corpo forte representa poder. Soldados, gladiadores, preparação para a guerra. Mas existe uma diferença importante. A Roma valorizava a força funcional, não a estética refinada. O corpo era uma ferramenta, não a obra. Esse detalhe é muito importante e guarda isso na sua mente agora. Na Idade Média, o corpo entra em segundo plano. A atenção se volta quase totalmente para o espiritual. Cuidar demais do corpo era visto como vaidade. Não havia estudo estético do físico, não havia busca por simetria. O corpo era apenas o meio, não o fim. Por isso, não há evolução do bodybuilding aqui. No renascimento, tudo muda. O ser humano volta ao centro, o corpo volta a ser observado. Artistas como escultores e pintores estudavam o corpo humano em detalhes. Proporção, simetria, forma. Não era o bodybuilding ainda, mas o olhar estético reaparece. O corpo começa a ser visto como algo que pode ser moldado. E agora chegamos no ponto decisivo. No século XIX, aqui surge um nome que você precisa conhecer. Eugene Salton. Salton não era apenas forte. Ele entendia estética, simetria, proporção. Ele não treinava só para levantar peso, ele treinava para construir o corpo. Salton estudava esculturas gregas. Ele comparava seu físico com estátuas clássicas. Aqui nasce algo novo. O corpo como obra construída conscientemente, não por acaso, não por força bruta. Saldon começa a se apresentar, e não em campeonatos, mas em teatros. As pessoas iam para ver o corpo, não pela força, mas pela forma. Aqui nasce o embrião do palco. Não é competição ainda, mas é exibição estética. No século XX, tudo se organiza. Aparecem as federações, categorias, regras. O bodybuilding se separa do halterofilismo e o foco deixa de ser o peso levantado. Passa a ser o físico apresentado. Simetria, volume, definição. Agora, presta atenção. O bodybuilding não nasceu do exagero. Ele nasceu do controle, do estudo, da observação, da consciência. O exagero veio depois, quando o entendimento se perdeu. Por isso, estudar a origem é tão importante. Então, guarda isso. O bodybuilding nasce da busca por equilíbrio entre força e forma. Ele atravessa séculos. Ele só se torna esporte quando ganha critério. Quem entende essa história não trata o bodybuilder como moda. E na próxima aula a gente vai entrar num ponto decisivo. Como o bodybuilding virou mercado, como ele se espalhou e por que hoje ele é a base do fitness moderno. Porque quem entende a origem, entende o presente. E quem entende o presente, constrói o futuro. Eu te vejo na próxima aula.